Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, usemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, nos unimos com alegria por ouvir o bom nome do Senhor, a palavra de Deus que veio ao nosso coração. Hoje é 27 de março, quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Ouçamos o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 14 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão guardados, seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura da qual ele confiava, reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com este Evangelho, irmãos, retomamos uma dimensão importante da Quaresma, o combate espiritual. Lembrando o combate de Jesus com o demônio no deserto, no início da sua missão. Vamos recordar que assim, amados, começamos a nossa Quaresma com o Evangelho de Jesus no deserto, 40 dias, 40 noites, em jejum e oração, combatendo o demônio, combatendo o nosso inimigo. E aqui nos recorda o nosso catecismo da Igreja Católica, que a vida do cristão é um combate espiritual. Hoje, meu irmão, você que ouve esta boa nova, para que possamos trazer ao nosso coração este alerta, esta recordação. Nossa vida é um combate. O inimigo não dorme em serviço, não nos dá trégua. Temos que nos colocar na trincheira, temos que colocar nossas armas em punho e combatermos. Nós combatermos através daquele que vai à nossa frente, que é o vencedor, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje ele se depara mais uma vez com esta situação. Vamos lembrar que lá no Evangelho, no deserto, quando o demônio vai embora, vai dizer ao evangelista que ele se preparava para voltar no tempo oportuno. Nós vamos ver depois umas muitas páginas do Evangelho, o inimigo tentando de alguma forma perturbar o coração de Deus, atrapalhar a missão do Senhor, até que ele foi derrotado na cruz, no Calvário, o nosso Senhor venceu o inimigo uma vez por todas com a sua entrega para a nossa salvação. O Evangelho de hoje nos mostra mais um momento desses, né? Estava lá um homem endemoniado e o Espírito o deixava mudo. Veja, meus irmãos, quando o inimigo toma o nosso espaço do nosso coração, ele nos deixa mudos. Nós não temos mais palavras, nós temos mais expressão. O mal nos emudece, o inimigo nos emudece. Mas é aquele que nos liberta. Quando nós somos liberta aquele homem do demônio, aquele homem volta a falar. Quando, amados irmãos, abrimos ao coração de Deus, a sua libertação nos dá de novo a nossa expressão, nossa comunicação, o nosso chamado a evangelizar. Que graça nós temos hoje nesse Evangelho para agradecermos ao Senhor Jesus. Mas, infelizmente, na sua astúcia, o mal ainda quer perturbar Jesus. De que forma ele fez isso? Usando das críticas daqueles que viram o exorcismo deste Evangelho, alegando que o próprio Cristo estava endemoniado. A dor, irmão, do coração de Jesus constata isso quando vai dizer: vocês estão dizendo que eu estou com o espírito do mal, que eu tenho o espírito de Beelzebul? Mas como que o próprio Beelzebul vai expulsar o Beelzebul? É para pensarmos, né? Para fazer aquelas pessoas pensarem, meus irmãos. Nosso Senhor não vê, não é o mal, né? Jesus
é Deus, Salvador, Libertador, o Vencedor, o bem supremo. Ele veio para nos libertar do mal. E o coração de Deus ali que se posiciona, o Senhor que nos alerta, meus irmãos, para dizer, né? O reino que se divide contra si mesmo não vai sobreviver. Aqui para nós um grande sinal, caros irmãos, de um elemento onde há a ação do inimigo, onde há a ação do demônio, a divisão. Onde há, meus irmãos, a divisão, está lá o dedo do inimigo, está lá a mão do mal. Hoje, que você possamos perceber, olhar, entender, se na minha vida, no meu ambiente familiar, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de escola, no meu ambiente com os meus amigos, se ali há uma divisão, brigas, atritos, maldades, maledicências, ali está uma brecha para a ação do inimigo. Nós não podemos deixar, irmãos, que isso aconteça. Quaresma é esse tempo para nós de conversão, converter o nosso coração e pedir ao Senhor Jesus, que é o vitorioso, que arranque do meio de nós toda a divisão. Nossa vida de comunidade, nossa vida de igreja, especialmente, queridos, nós caminhamos a fé em comunidade. Quantos momentos de brecha, quantos momentos que descuidamos, o inimigo sopra no meio de nós a fumaça da briga, da discussão. Hoje o Senhor nos pede, não, isso não é para nós. Mas o cristão, ele vive em comunhão. O sinal, meus irmãos de Deus, no meio de nós, é a comunhão, a comum união, a vida de comunidade. Somos chamados a lutar nessa dimensão, meus irmãos. Somos chamados a não permitir que essa situação do mal entre no nosso coração. Mas, pelo contrário, possamos nos alegrar, bendizer ao Senhor, porque Ele vai dizer no fim do Evangelho, né? Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. E aconteceu hoje no nosso Evangelho, Jesus, filho amado do Pai, pelo dedo de Deus, está expulsando o demônio daquele homem das nossas vidas. Chegou para nós, irmãos, o reino de Deus. Possamos experimentar hoje essa certeza que Cristo é vencedor, que Cristo venceu o mal. Tantas situações, tantos momentos, amados, que nós caímos na tentação de, muitas vezes, dar o poder para o mal. De repente acontece ali uma situação negativa, uma situação que não foi tão boa, às vezes eu machuquei, às vezes o carro acabou a gasolina, às vezes eu me atrasei para o serviço, às vezes eu perdi ali uma aula. E quando se vê, alguém está dizendo assim, isso é obra do inimigo, né? Isso aí foi o mal. Cuidado, meus irmãos, temos que ter discernimento. O inimigo pode agir dessa forma? Se eu der brecha, sim. Mas eu sou filho de Deus, ele não tem espaço nisso. E quantas vezes a gente age dessa forma, damos esse poder para o mal que ele não tem. Vejam, queridos, basta olharmos para a matemática, não é? O mal é criatura, o bem é criador. A criatura nunca vai vencer o Criador. O bem sempre vencerá. E esta é a nossa missão deste Evangelho. Nós vamos para o mundo, o reino de Deus está no meio de nós, que o Cristo chegou para vencer o mal e nos deu esta vitória para nós e para os nossos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, irmão, peço aqui o seu apoio para levarmos a palavra do Senhor, Boa Nova, evangelização, a muitos corações. Vai lá, assina o nosso canal, procura no YouTube, Maurício Monte, MPS. Assina o canal, ativa notificações, curte, comenta, compartilha, mande o link para outras pessoas. Assim vamos levar mais irmãos a essa experiência do Cristo que venceu o mal, nos deu a sua vitória. Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.